Nós estamos agora no 6º capítulo da Septologia. Vem aí, a partir de quarta, a trilogia Profetas original e os poéticos e históricos já gravados, todos esses compilados para a 3ª edição da Bíblia original Codex. Deus é bom ou é mau? Nós vimos nos Salmos a expressão Deus é bom para todos, mas também vimos muita dualidade nos Salmos. Vocês lembram ou não? Acontece que quando você pega a Torá, em Deuteronômio 32, versículo 4, diz: Deus é fidelidade e não há nele injustiça. Ele é justo e reto. Quantos textos na Bíblia são assim? Da onde origina a expressão Deus é bom o tempo todo, Deus é bom? E aí? Mas a mesma Bíblia vai dizer o quê? Essa imagem é linda, peguei lá da professora Ilair. Olha a manifestação ufológica em nuvem. Como entender a dualidade assim? A interpretação da Bíblia só pode ser vista no contexto geral bíblico. Escreva aí, contexto geral. Geral, não é contexto de capítulo. Olha só, existe contexto de versículo, contexto de capítulo, contexto de sessão, contexto de tema, que às vezes uma carta trata de vários temas, aí tem epígrafes, e contexto de carta, de livro, e contexto geral de Bíblia. E ainda tem contexto de compêndio, e ainda tem contexto de testamento. Eu estou falando do contexto geral, holístico, sabe? A Bíblia Ouroboros, Gênesis a Apocalipse. Então é o que a gente vai chamar de visão holística bíblica. Como em qualquer julgamento justo, a visão tem que ser holística. O todo. Se não for holístico, você não vai compreender, não vai fazer um julgamento justo. E no holístico, você conhecerá, enfim, o Criador dual, Elohim plural. E é essa a teologia. O que é que significa teologia? Fala aí, pessoal. E logia. Então isso é conhecer Deus no original. Percebe? Aí você pega Isaías 45:7 e diz: eu formo a luz e crio as trevas. Veja que o verbo é diferente. Eu formo e eu crio. Nós vamos chegar na trilogia dos profetas. Eu formo é porque sai dele, mas existe algo antes. E quando diz eu crio, é porque fala de origem que deriva. Eu formo, eu plasmo, eu crio, eu eclodo. Se é que dá para fazer essa oscilação verbal. Eclodo. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, aí aqui fica muito claro para qualquer leigo. Faço todas as coisas, estas coisas que ele citou. Todas. Tudo vem dele. Não existe, como disse Agostinho, que primeiro foi maniqueísta e depois contratado pela Igreja Católica para combater o que ele sabia, com a experiência que ele tinha do passado. Agora um ex-maniqueísta faz o quê? Um ex-zoroastrista faz o quê? Diz que o mal de Deus, na verdade, é a ausência de bem. A ausência de bem é mal, mas Deus não pode ser ausente, Deus é onipresente. Tudo isso a gente já falou. Então vamos adiante. Como vincular esses textos? Como entender esses textos? Que ora ele diz que ele é só luz, ora ele diz que ele é trevas. Tem horas que ele é bom, tem horas que ele é mau. E aí? Nós veremos na trilogia dos profetas textos extraordinários, como Lamentações de Jeremias 3,38, que diz: acaso não procede do Altíssimo o mal e o bem? Olha isso. Em muitos textos Deus é paz, sim ou não? Mas na mesma quantidade de textos, veja em Êxodo 15:3, o Senhor é homem de guerra. É de paz ou é de guerra?
Bom, Paulo entendia isso holisticamente como um ex-rabino. Tanto que aos Romanos 16:20 disse: o Deus de paz, o Deus que é paz, esmagará em breve a primeira serpente debaixo dos vossos pés. Quem conhece dualidade sabe o que é primeira e segunda serpente. E o que significa Satanás no original e diabo no original. Então, como pode na mesma oração, na mesma frase, ele dizer: o Deus de paz esmagará? Você já pensou em dizer assim: Daniel de BH, você é uma pessoa de paz, uma pessoa que esmaga os adversários? Como alguém consegue ser de paz e esmagar? Como é possível as duas coisas? Só entendendo a dualidade como temos ensinado. Então, portanto, tudo isso daqui é incoerência teológica. Impossível você da igreja, da religião sistêmica abraâmica, responder essas questões negando a dualidade. Você pastor, você rabino, você padre que me ouve agora. Mas Deus é luz ou trevas? Vamos responder cronologicamente em 4 letras. Yod, Re, Vav, Re. Vai lá? Cronologicamente para ficar didático. Lá no começo, como nós vimos na trilogia Criação Original, em Gênesis 1, Deus era primeiramente luz ou primeiramente trevas? Primeiro luz ou primeiro trevas? Qual foi o momento que Deus disse: eis que eu crio as águas? Quando? Qual foi o momento que Deus disse: eis que eu crio as trevas? Quando? Então escreve aí o revelário: trevas e águas não foram criadas e não deixarão de existir, porque quando o mundo contrair o que se expandiu, ele contrairá em buraco negro, em trevas, em luz negra, em imaterialidade. Percebe? Aí sabe o que eu vou revelar aqui para vocês? Tem que aumentar, né? Trevas, na verdade, é um codinome para luz escura, que é a parte cosmológica quântica primordial da matéria, que é a origem de todas as coisas. A ciência tem descoberto isso. A ciência está tentando entender buraco negro agora. Inclusive, só agora, nesse ano de 2020, é que a ciência foi citar pela primeira vez buraco negro quântico. Porque Deus é o delta H2O e Deus é trevas. E trevas é, na verdade, essa palavrinha da tua Bíblia, que oculta o que de fato é a matéria escura, é a luz escura. Deus é primeiramente isso, que é o que a Bíblia chama de reino de cima, natureza divina, imaterial, espiritual, imortalidade, vida eterna, o outro lado, o céu, o paraíso, onde Deus habita. É tudo feito de energia escura. Aqui onde estamos, no plano que é cópia de lá, é o plano animal, terrestre, dual, frágil, cópia, humano, material. Essa natureza humana, feita à imagem e semelhança das trevas, é luz. É o que a Bíblia vai chamar de luz. Então a gente está falando aqui do quê? De luz escura e de luz branca. O Oxalá do Espiritismo. Nós estamos falando aqui de matéria e de antimatéria. Percebe? Então Deus é antimatéria, amatéria, imatéria. Mas Ele forma, cria as coisas. E a gente vai ver então que em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, Ele estava nas trevas. E aí Ele criou a luz, lembra? Fiat
Lux. Não teve Fiat Tenebrae. Teve Fiat Lux. Ele não disse, olha, eu sou da luz e agora eu crio o meu inimigo, as trevas. Nada disso. 2. Eis que chego a ti numa manifestação ufológica, que na tua Bíblia vai chamar de nuvem. Nuvem escura. Escreva aí, nuvem escura. Engraçado que quando eu era adolescente eu tocava guitarra. E eu tocava uma música assim, nuvens, viu, Rick? Eu sei que é guitarrista. Nuvens escuras cobrem o mundo. Tem uma música na Igreja Batista do Edgar Miranda, que era um cantor maçom, que ele dizia assim na Igreja Batista: sombras, Deus está nas sombras. Mas eles escutam o dia inteiro aquilo e não sabem o que é. Tá difícil. Aí a gente chama boas trevas aqui no chat, eles tremem. Tremem. Êxodo 19:9. Eis que chego a ti numa manifestação ufológica escura. Escreva aí, nuvem escura. 3. Havia escuridão, manifestações ufológicas, nuvens na Bíblia, e densas trevas, esses buracos negros quânticos, esses portais negros, escuros, densos, espessos. Deuteronômio 4:11. Quando a arca, que é o Sinai móvel, foi colocada dentro do lugar exclusivo do primeiro templo de Salomão, quando terminou o templo e a arca foi colocada lá no delta lugar, 1 Reis 8, a mesma manifestação ufológica em trevas que aparecia para Moisés no Sinai, nuvens escuras, que é o que a tua Bíblia vai dizer, a tua Bíblia vai dizer, agora aparece para Salomão, abre aspas. Então disse o rei Salomão: Elohim declarou que habita em trevas espessas, segundo Crônicas 6. Quando a arca foi colocada no lugar exclusivo, agora no templo, não mais tabernáculo, nem Sinai, o que acontece? Vem uma manifestação ufológica dentro do templo, de nuvens escuras, com raios, trovões, relâmpagos dentro do templo. Está vendo? Mas o que é que você aprendeu lá nos livros, nos filmes, e até nas histórias espirituais, manifestações, experiências de pentecostais e carismáticos? Todo pentecostal, neopentecostal carismático, você vai escutar, ele diz assim: eu vi um anjo com muita luz. Um anjo que brilhava muito, branquinho, olhinho claro, cabelinho loiro. Os cabelos até eram negros, mas ele era muita luz, branquinho, as vestes branquinha, o pé branquinho, tudo luz. Até chora, fala em línguas. Mas as manifestações bíblicas é que Deus vem em trevas, densas trevas, buracos, portais negros, nuvens escuras, não tem luz. Mas e o clarão que cegou Paulo em Atos 9, o clarão que alguns viram, é o mesmo clarão que Moisés viu. Entenda que quando o mundo era trevas, os espíritos, nós vimos aqui, de Deus, ufologicamente, voavam, pairavam e voavam, se manifestavam sobre as águas. E como tudo era trevas, como é que eles se manifestavam? Luzes no meio das trevas. Ora, sem as trevas não tem essa manifestação. Então Deus só é o que é graças às trevas, porque qualquer coisa que apareça num fundo escuro é lindo. Você já pegou alguma coisa bem escura e fez qualquer manifestação, qualquer detalhe naquele fundo escuro? É lindo, destaca. E é assim que Deus é. Certo? Então estou falando para vocês aí de Gênesis 1, a 2 Crônicas 6:1, 4 passos da manifestação: criação, Sinai, a arca, que é o Sinai móvel, até chegar no templo. E eu podia fazer o 5º passo, do éter. Quando Jesus na cruz ficou delta horas em luz e delta horas em trevas. Lembra na Bíblia original, Códex? Das 9 da manhã ao meio-dia e do meio-dia às 3 da tarde. 6 horas. O
que é que Deus fez? Luz e trevas. É assim que Ele é. Essa é a assinatura dele na nossa vida todo dia. Todo dia. A lua é tão bela, mas só é bela graças a esse quadro negro. Revelare, ele é o macro buraco negro quântico que tudo engole, suga, destrói, atrai e ao mesmo tempo constrói, dilata, contrai, expande. Não sei se você assistiu, se você não assistiu, assista o vídeo 7 contrações e 7 expansões. Quem aí assistiu? Cria um centro de energia capaz de eclodir tudo de si mesmo. Cria aqui, está junto com os verbos ali, expande, contrai, dilata. Vamos falar de novo. Um centro de energia. Quem Deus é? Quem Deus é? Um centro de energia capaz de eclodir tudo de si mesmo e contrair tudo em e para si mesmo. Em 2 Samuel 22 diz, colocou ao seu redor trevas densas e muitas águas e manifestações ufológicas na sua Bíblia, nuvens nos céus. Sabe o que é interessante? Aqui nesse texto, por exemplo, a gente tem a água e as trevas. As duas coisas que Deus não criou, que Deus é. Veja, trevas e os espíritos sobre as águas. Isso é o que Deus é. Percebe? Então, quando a gente tem a ideia de águas de cima e águas de baixo, a gente está falando de matéria e antimatéria, a gente está falando de luz escura e luz branca, a gente está falando desse Deus que contrai e dilata. Recentemente, os cientistas descobriram que tem um buraco negro muito próximo do sistema solar. O aluno João me mandou isso lá de Criciúma. Tem um buraco negro muito próximo e que o buraco negro do nosso sistema solar, diferente dos outros, ele tem um retardamento. E é por isso que aqui no nosso sistema está demorando para engolir tudo. Veja, todos os outros sistemas solares têm um buraco negro que é descontrolado, desequilibrado, vai engolindo, vai destruindo, vai arrebentando as coisas, vai dando problema, vai engolindo estrela, planeta. E aqui não, aqui é retardado. Ele não consegue, ele está atrasado. Ele tem um tempo. Olha aí, isso é ciência, descobrido agora. Então vamos. Quem aí já leu Deuteronômio 28? Você que tem aquele parente Bíblia difícil, sabe o que você faz? Vamos tomar um café e ler a palavra do Senhor Jesus? Pergunta para ele, vai, convida ele aí, tomar um café e ler a palavra do Senhor Jesus. Ah não, você vai ver com aquela tua Bíblia lá da filosofia? Não, não, com a sua Bíblia. Deuteronômio 28, o que vocês acham? Sentar todos e lerem. Hã? Vamos lá? Vamos ver quantos versículos de Deuteronômio 28 são para o bem, usados lá na Universal, na Mundial, no Neopentecostalismo, e quantos são do mal. Se vocês obedecerem fielmente o contrato, seguirem cuidadosamente todos os mandamentos, o que vai vir sobre ti? Benção. O que é bênção no original? Ações de bem. Quer dizer, o bem em teu favor. Coisas boas. Vocês receberão o bem na cidade e serão abençoados no campo. Estou usando o texto aqui da BS para você entender. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros, os rebanhos, a tua cesta, a tua amassadeira. Quer dizer, tudo vai ser bom. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados. Isso daqui é parte dos benefícios para quem? Esses são benefícios de um contrato assinado de privilégio que envolve proteção, promoção, provisão. Como um pai, por isso que ele é pai, pai eterno. Porque quem assinou o contrato com o pai tem esses privilégios, desde que honre, cumpra o contrato. Tá vendo? Aí o que o sistema religioso faz hoje? Quer pregar esses benefícios aqui velho-testamentários para pessoas que não assinaram o contrato. Quer dizer, se tu quer
esses benefícios, se tu quiseres esses benefícios têm um custo, tem uma assinatura, tem que assinar esse contrato e honrar todo o contrato. O que as pessoas querem? Elas querem o benefício ali, ó, olha só, do 3, que é bênção na cidade e no campo, que é o versículo 4. Todos os seus animais, tudo que você produz, as tuas empresas, os seus filhos. 5, seu alimento, sua produção, prosperidade. 7, seus inimigos destruídos, virão a vocês por um caminho e por 7 fugirão. Os seus celeiros, tudo vai dar certo, tudo vai ser bom. Mas se esqueceram que o texto começa como? Se vocês, escreva aí, se, essa é a partícula condicional do ao. Não tem dualidade na Bíblia. Se é dualidade. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor e seguirem cuidadosamente todos os mandamentos. Quer dizer, está falando para quem? Quem é o destinatário? Meu Deus do céu. Por isso que vocês morrem. Por isso que Deus mata vocês. Vai lá, responde. Quem? Opa, melhorou. Já não vão morrer tão cedo. Entendeu? Olha aqui. Essas bênçãos todas é para Israel, destinatário, que assinou o contrato. O que é que o sistema religioso faz? Não, o sistema religioso, eu não sei por onde começar. Estão na vigência do segundo contrato, mas estão apresentando na igreja o primeiro contrato, que na verdade é uma igreja do segundo contrato, mas que tem um templo do primeiro contrato. Os elementos no que eles chamam de igreja, na verdade, são do templo ritualístico do primeiro contrato. E aí eles apresentam as bênçãos e benefícios se obedecer parte do primeiro contrato, mas escondem todo o resto do primeiro contrato, porque não tem como obedecer hoje no segundo contrato. E além de esconder tudo, ainda esconde os malefícios, as consequências de quem não obedecer parte ou todo do contrato. Você está vendo? O sistema religioso não acerta nada, é tudo mentira. Usar esse texto aqui é mentir completamente. Então por que nós temos que ter Deuteronômio 28? Só para conhecimento do pano de fundo histórico. É o background histórico, só para saber o pano de fundo de como foi e como Deus é, em presente, passado e futuro. Aí vem o 9. O Senhor fará de vocês o seu povo ex, conforme prometeu sob juramento, se guardarem os mandamentos, se andarem nesses caminhos, se cumprirem o contrato. Então todos os povos da terra, as outras 71 nações, verão que vocês são chamados pelo Senhor e temerão vocês. Por quê? Porque vocês têm contrato com essa manifestação criadora, ufológica, poderosa, enquanto as outras nações acham que têm deuses poderosos, mas deuses que eles mal conhecem e que não podem fazer nenhum tipo de interferência, de privilégio para eles. E se faz, é através de um conhecimento científico, como eu falava aqui no último capítulo, a alta ciência que o Egito tinha de poder transformar água em sangue igual Moisés. Olha que ciência eles tinham, que tecnologia, né? Vamos mais, prosperidade, versículo 11, como você pode ver, tudo isso daqui é partícula C, é benefício desse longo capítulo. O 12, o céu vai ser aberto, o depósito do seu tesouro, chuva para a terra, bênçãos, vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. Por quê? Porque é consequência de ter o privilégio. Imagina se eles fossem leais, cumprissem o contrato. Eles têm o Criador, gente. Incomparavelmente. Não tem como comparar o benefício que eles teriam politicamente. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda. Olha só. Você está vendo quanto que é risível uma pessoa neopentecostal acreditar nesses textos? Agora que você tem o conhecimento histórico do que é o contrato. É ridículo.
E as igrejas pregam isso daqui como se fosse para individual, você. O texto trata de um destinatário coletivo, de um povo, de milhões de pessoas que assinaram um contrato. Então, chuva, empréstimo, cabeça, mas se, de novo, obedecerem. Se, cuidadosamente. Vocês estarão por cima, nunca por baixo, mas não é para se desviar, nem para a destra, nem para a sexta, de qualquer dos mandamentos, qualquer um deles. Principalmente querer imitar as outras nações, porque como ele já disse, esse contrato é exclusivo, é exclusividade, a cláusula é essa, então não pode ter outros deuses. Se vocês não obedecerem e não seguirem, agora, todas essas maldições que ele vai falar em seguida a partir do versículo 15, cairão sobre vocês e os atingirão. E ele já começa fazendo a antítese do que ele falou acima. Começa exatamente como acima. Vocês serão amaldiçoados na cidade e no campo, na vida urbana e na vida rural. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados. O pastor da Universal, o pastor da Mundial, até da Assembleia de Deus, vai pregar até aqui. Essa primeira parte da contraposição, da partícula C, que é se não der o dízimo, se não ofertar, se não obedecer. Olha o que vai vir sobre você, para colocar terror, temor, para fazer, mas manter os súditos leais. Mas somente até o versículo, eu vou ser preciso aqui, ó. Vamos fazer a coisa precisamente aqui, ó. Maldições, confusão, repreensão, acho que até o versículo 19 eles vão. Daqui para frente não vão mais. Daqui para frente ninguém lê, esse texto não existe, não abra, não leia, não saiba. Então vamos ler? Vocês viram que a gente teve o que aí? 15 versículos de coisas boas? Agora se prepare para ter 50 e poucos de maldade. Vamos lá. Vamos ver se Deus é bom ou ele é justo. Quem é mal tem que receber o mal. Então vamos lá. A cesta e a amassadeira amaldiçoadas, o filho do seu ventre amaldiçoado, seus animais, tudo que vocês fizerem. O Senhor enviará sobre vocês maldição, confusão. Deus é Deus de confusão? E repreensão, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. O Senhor os encherá de doenças, até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras. Deus vai colocar em vocês febre, inflamação, como calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra o Senhor transformará a chuva em cinza e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos. Agora é o contrário, vocês irão a eles por um caminho e por 7 vão fugir. E vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos. Ou seja, da mesma forma que existe aqui um contrato de exclusividade para privilégio, existe um contrato de exclusividade para humilhação. De tal forma que essa nação que era para ser a cabeça, será a cauda, o rabo. Então quero que todos vocês escrevam aí, Israel é o rabo. Imagina eu falar isso. Israel é o rabo. Todo mundo conhece o Deus da cauda, o Deus da cabeça. Mas se esqueceram que se essa nação mimadinha desobedecer, ela será a cauda, a última das 72, vituperada, vilipendiada por 71 nações. Tem ideia que será a última, a pior?
Me diz, quem é que tem coragem de falar isso? Me diz. Quero ver você, pastor, padre. Prega lá. Que mais? Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves dos céus e para todos os animais da terra. E não tem como espantar esses animais. O Senhor os castigará com úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna, males dos quais não tem como curar. O Senhor deixará vocês com doenças mentais, cegos e confusos mentalmente, com doenças mentais diversas. Olha só, confusão mental. Tem ideia? Ao meio-dia vocês ficarão tateando as voltas como um cego na escuridão. O que é que esse texto está dizendo? Isso se cumpriu em algum momento? Não. Aqui o que é que Deus está falando? Tudo que eu fiz por vocês contra o Egito, que era tido como a nação pecadora, a nação pagã, a nação que não tem contrato, agora virá sobre vocês. Eu prospero os pagãos e destruo vocês. Olha só, está vendo? Ao meio-dia, trevas, e vocês cegos, vocês não serão bem-sucedidos. Dia após dia serão oprimidos e roubados, e não vai ter quem salve vocês. Agora vem a parte pior. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem vai pegar ela. Construirá uma casa, mas não vai morar nela. Vai plantar uma vinha, mas não vai tomar vinho. O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá a carne. Não tem churrasco. O seu jumento lhe será tirado à força e não lhe será devolvido. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos, ninguém as livrará. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outra nação. Olha isso. Seus filhos serão entregues como escravos para nações pagãs. Seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que você possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produziram. Vocês sofrerão opressão cruel todos os dias. Aquilo que os seus ouvidos virem os levarão à loucura. O Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas com feridas dolorosas e incuráveis, e que se espalharão sobre vocês desde a sola do pé até o alto da cabeça. Olha isso. O Senhor os levará, e também o rei que os governar, a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês vão adorar outros deuses igual às outras nações, porque perderam o contrato, perderam a exclusividade. Vocês serão motivo de horror e motivo de zombaria. Vocês semearão muito em sua terra, mas não vão colher nada, porque os devoradores vão lá destruir tudo. Esses são os devoradores, gafanhotos. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não vão beber o vinho. Sabe quem vai comer? Os vermes. Vocês terão oliveiras, mas as azeitonas vão cair. Os seus filhos e filhas não ficarão com vocês, porque vão ser escravos. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês vão crescer cada vez mais, e vocês regredir. Eles vão emprestar dinheiro para vocês. Eles serão a cabeça e vocês serão o rabo. Todas essas maldições cairão sobre vocês, elas o perseguirão e alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram, não cumpriram o contrato. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre. Uma vez que vocês não serviram com júbilo e alegria, na época que vocês tinham um contrato, uma vez que vocês não valorizaram o privilégio, a honra que poderiam ter, as promessas que poderiam acontecer, agora, somente agora, você vai entender o que significa promessas. Então vamos ver se eu estou falando aqui com pessoas que estão entendendo. O que agora, depois de entender tudo isso, de abrir os seus olhos, significam promessas? O que são promessas? O que são promessas?
que são as promessas? São os benefícios do contrato exclusivo. Se cumprir o contrato, se honrar o contrato, tiver palavra, benefícios. Essas são as promessas. Portanto, todas as promessas, troféu promessas, música promessas, banda promessas, pregação promessas, louvor e adoração promessas, letra gospel promessas, tudo que vocês chamam de promessas, congresso promessas, tudo que vocês chamam de até igreja da promessa, é tudo mentira. Tudo mentira. Porque as promessas da Bíblia, esses textos aqui, na verdade, são benefícios para aqueles que tinham um contrato de exclusividade para se sobrepor às outras nações, por isso que era um contrato de privilégio e exclusividade. Uma vez que não tem esse acordo, não tem esse pacto, não tem isso daí, nós não assinamos essas cláusulas de contrato, nós não temos direito a nenhum tipo desse benefício, entendeu? Essas promessas não existem para nós. Essas promessas não são nossas, não são do nosso tempo, nem somos o destinatário. Portanto, tudo que tem nas igrejas sobre promessas é mentira. Certo? Aí, todas essas maldições cairão sobre vocês. Elas o perseguirão e alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram, não cumpriram o contrato. Essas maldições serão um sinal e um prodígio para vocês e para os seus descendentes para sempre. Uma vez que vocês não cumpriram com alegria, não honraram, não valorizaram, então em meio à fome, à sede, nudez e pobreza extrema, miséria, desgraça, desigualdade social, vocês servirão os seus inimigos. Agora vocês serão escravos. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço até que os tenha destruído. Gente, eu não posso falar muita coisa aqui, porque é crime. Mas eu vou falar uma coisa para bom entendedor, basta. Se não entendeu, volta até entender. Vamos lá, vou tentar falar aqui em códigos. Esse Deus que falou isso, é o Deus que levou eles, tirou eles do cativeiro egípcio e levou eles para 2 cativeiros depois. Quais? Quais? 70 anos babilônico e depois o cativeiro assírio. Medo-persa, na verdade é o Medo-persa, que com o rei Dário obtiveram um certo sucesso, mas depois vieram os romanos, e aí não foram escravizados, mas dividiam os lucros com o Império Romano, e eram apenas um reino subjugado, dividido, escravo, economicamente. Lembra? Eu falei isso dos 4 impostos. A questão é, depois que tudo aquilo aconteceu em 70 depois de Cristo, que aí você entende porque que Jesus disse que viria naquela geração. Esse é o Jesus que viria. Terrível. Aqui ó, de Deuteronômio 28. Que destruiu toda Jerusalém, matando 500 judeus crucificados todos os dias. Segundo Flávio José, que é um historiador judeu. Que é um historiador que entendia o universo romano-judaico. Mas recentemente, não vou nem falar dos casares e tudo mais, que foram destruídos, que também abordamos isso lá na série dos Impérios 52 a 68 da Universidade X. Agora, recentemente, aconteceu alguma coisa aí no século passado que é ensinado como algo da mais terrível crueldade humana ou de Satanás. Mas quando você lê e entende Deuteronômio 28, você entende quem é que levantou o H. Quem é que usou o H como usou Tito, Flávio, Domiciano, Vespasiano, Justus? Quem é? Quem é que levantou o H para fazer o H? É o H que fez o H. Vocês entendem? É só você ler aqui. Ó. Então quem é que levantou, como está falando ali alguém, o marxismo? E quem é que levantou
Quem é que está controlando a maçonaria na verdade? É você, grão-mestre, que me assiste, que me odeia ou que me ama. Alguns me amam, outros me odeiam. É você, Illuminati. É você, Bahá'í. Quem controla a maçonaria é Deus. E eles acham que controlam. Porque é a mão de Deus contra eles mesmos. Tá vendo? Eu vou explicar para você o que é tesoura. Trump e Bolsonaro, vamos lá, em nome de Deus, da Bíblia, da família, aleluia. Mas aí, eles são hipócritas. E eles começam a errar, cair, descumprir o contrato. E depois que cometem todos aqueles delitos, aqueles erros e brincam com o progressismo, com a liberalidade, aí eles se arrependem e elegem de novo um governo conservador para colocar as rédeas novamente. Só que se você observar como Obama falou hoje na entrevista para o Pedro Bial na Globo, nunca houve uma divisão tão grande entre esquerda e direita, o que significa que nós estamos perto de um conflito mental mundial sem precedentes. Vai chegar um momento que quem é direita e quem é esquerda vão repetir o Apocalipse Ouroboros do HH. E aquilo que a gente viveu do HH no século XX vai se repetir no século XXI, que vai ser a única forma, uma nova carnificina, de recolocar o mundo no lugar. E eles recomeçarem de novo a sua hipocrisia. Então vai ter que ter um HH. Eles vão ter que eleger um H para fazer um H, porque eles perderam o controle. Acontece que é Deus que estará por trás de tudo isso. Olha só, para vocês terem uma ideia. O que é que Deus continua dizendo aí, ó? Pobreza, miséria, vocês vão servir os inimigos. Ele porá um jugo de ferro sobre o seu pescoço, até que os tenham destruído. O Senhor trará de um lugar longínquo dos confins da terra uma nação que virá contra vocês, como a águia em mergulho, nação cujo idioma não compreenderão, nação de aparência feroz, sem respeito pelos idosos, nem piedade para com os moços. Olha isso. Você está vendo? Quando fala confins da terra na Bíblia, é do outro lado daquela geologia. Então quer dizer, o mundo Euro-Ásia-África é o mundo primitivo que a Bíblia trata nos contextos de 1500 a.C. Quando fala confins da terra, está falando ou em Oceania ou em América. Quer dizer, qual é essa nação que é a águia? É a nação maçônica, extensão do judaísmo, Estados Unidos. Quer dizer, se você quer saber onde é que a Bíblia fala dos Estados Unidos, é aqui. E olha, ela devorará as crias dos seus animais e as plantações da sua terra. Mas como? Não são eles a extensão do próprio judaísmo para cuidar deles? Você não está vendo? São 77 milhões de votos pedindo um judaísmo liberal e 72 milhões de judeus dizendo: queremos a Bíblia conservadora e hipócrita. Aí você tem: ela não lhes deixará cereal, vinho, azeite, como também nenhum bezerro ou cordeiro dos seus rebanhos, até que vocês sejam arruinados. Está vendo? Ela sitiará todas as cidades da sua terra, até que caiam os altos muros fortificados em que vocês confiam. Sitiará todas as suas cidades em toda a sua terra. Por quê? Você sabe quem é que estava por trás de todos os ataques que a gente teve agora no século passado? O H, que eu não posso falar, ele pertencia a uma sociedade secreta, maçônica, austríaca, alemã, americana, chamada TUL. Pesquise, TUL. Percebe? Vamos lá. O Marcos Aurélio está falando ali Roma. Roma é dentro do contexto geológico Europa, Ásia, aqui falando de confins da terra. Você tem que pegar o original, confins da terra, é muito além.
além do que eles sabiam que existia. Agora, para você entender, Roma foi responsável por uma escravização judaica, que eu já acabei de falar, culminando até a destruição de 70 depois de Cristo. É verdade? É verdade. Mas você sabe quem é os Estados Unidos? Eu vou te explicar. Os alemães eram os saxões, os ingleses eram os anglos. E esse império anglo-saxônico é que fundou os Estados Unidos. Os Estados Unidos, na verdade, é a extensão do império anglo-saxônico, alemão e inglês. Os Estados Unidos não é um país como nós pensamos. É um país que é a extensão desse judaísmo dos casares, que veio da Inglaterra, que antes veio do Império Anglicano e que antes veio dos saxões. Percebe? Então você não tem, na verdade, Estados Unidos não é Estados Unidos. É uma Alemanha, Inglaterra com judeus. Percebe? Por isso que tem as duas maçonarias. Agora vamos mais. A questão é, onde é que eu estou? Ela sitiará todas as suas cidades, por causa do sofrimento que o seu inimigo lhe infligirá durante o cerco, vocês comerão o fruto do próprio ventre e a carne dos seus filhos e filhas. O que é isso daqui? O que os rabinos têm vaticinado? Os rabinos têm vaticinado a destruição dos Estados Unidos. Mas antes dos Estados Unidos destruir, não se esqueçam que toda a transferência de poder e de riqueza vai dos Estados Unidos para Israel. Mas depois, lá na frente, haverá um conflito terrível. No Apocalipse diz que o Messias só vai conseguir apoio de 10 reinos metafóricos. A maioria é contra, tanto é que vão quebrar o pacto e vai dar guerra. E é nesse final, meus queridos, é nesse final que a gente vai entender que os aliados do próprio Messias se voltam contra Israel. Você sabe quem é que vai destruir Israel? Os próprios que apoiaram, os próprios que acreditaram, os próprios que deram tudo para Israel. Quer dizer, hoje a gente vê o Trump fazendo tudo por Israel. O Kushner fazendo tudo por Israel. Mas eu não sei se você já viu o Trump em alguns eventos assim formais se irritar e falar algumas coisas que foram tratadas como antissemitas. Como, por exemplo, se vocês não querem o Kushner para resolver isso aí, então não terá outro. Ou seja, estamos fazendo de tudo para resolver isso aí. Não faz eu perder a cabeça, vocês são tão difíceis. Porque, sabe o que o Kushner tem mais raiva? Sabe o que o Douglas, lá, o esposo da Câmara, tem mais raiva? Sabe o que todo judeu americano tem mais raiva? Porque os judeus não são unidos. Eles são completamente desunidos e ninguém consegue unir eles, nem fazendo acordos, nada agrada a eles. Nunca está bom, eles são mimadinhos. É igual o filho mimado, nunca está bom, nunca está bom, nunca está bom. Entendeu? E essa é a situação que vai acontecer, você vê? Nós temos aqui uma passagem apocalíptica em Deuteronômio 28. Até mesmo o homem mais gentil e educado entre vocês não terá compaixão do seu irmão, da mulher que ama e dos filhos que sobreviveram, de modo que não dará nenhum deles nenhum pedaço da carne dos seus filhos que estiver comendo, gente. Olha isso. Pois nada lhe sobrará devido aos sofrimentos que o seu inimigo lhe infligirá durante o cerco. A mulher mais gentil e delicada entre vocês, tão delicada e gentil que não ousaria encostar no chão a sola do pé, será mesquinha com o marido, a quem ama, e com o filho e a filha. Aqui a gente vê que Deus fez isso quantas vezes na história? Isso aqui quantas vezes na história? Babilônia, Nabucodonosor, Assíria, Império Medo-Persa, Império Romano. Hoje a gente tem na mídia uma visão de que inimigo de Israel é Coreia do Norte, é Rússia, é Irã. Quando na verdade o inimigo de Israel é o próprio Israel. Porque quando você vai estudar a história do HH, que eu não posso falar, você vai ver que era para fazer uma limpa entre os Jotas que eram comunistas, que tinham se vendido ao marxismo, para limpar, erradicar. Então o maior inimigo de Israel é eles próprios. Quem são os mais antissemitas? Eles mesmos. Não nós, nem ninguém. Não é o Vaticano, não é o comunismo, é eles. Eles são os líderes disso. Quem é o George Soros? O próprio judeu. Então vamos mais. De modo
que não dará a nenhum deles pedaço da carne dos seus filhos, essa parte é muito terrível. Depois no 57, não lhes dando a placenta do ventre, nem os filhos que gerar, pois a sua intenção é comê-los secretamente durante o cerco. Olha só quanta miséria, fome, destruição. Se vocês não seguirem fielmente todas as palavras dessa lei escritas nesse livro, olha só, e aí a pessoa, o crente cabeça de burro vai achar que isso aqui é o quê? É a Bíblia. O livro é a Bíblia, sagrada, compilada. Quando? 400 depois de Cristo. Aqui está falando de um livro que já existia. E o único livro que existia aqui não eram os profetas, não era Gênesis, porque não tinha sido escrito ainda, o Pentateuco estava sendo escrito. A única lei e livro que existia aqui é aquela que Deus deu para Moisés. Aquela em essência e os artigos derivados dela. Quer dizer, o que livro é esse? É o contrato. É o primeiro contrato. E diz assim: e não temerem este nome glorioso e terrível. Está vendo? Ele mesmo está dizendo: eu sou terrível. Ele enviará pestes terríveis sobre vocês e sobre os seus descendentes, desgraças horríveis e prolongadas, doenças graves e persistentes. Ele trará sobre vocês todas as temíveis doenças do Egito, e vocês as contrairão. O Senhor também fará vir sobre vocês todo tipo de enfermidade e desgraça, não registradas nesse livro que vocês nunca viram. Vocês que no passado foram tanto quanto as estrelas do céu, ficarão reduzidos a um pequeno número, porque não obedeceram ao Senhor. Pelo amor de Deus, dá para ler o 62? Vocês que foram milhões, Flávio José fala em 3 milhões, fala aí, 3 milhões de hebreus, escreve aí, 3 milhões de hebreus, ficarão reduzidos a um, por quê? Não cumpriram o contrato. Hoje, a maior festa que teve em frente ao muro de Jerusalém, ruínas do segundo templo, foi de 55 mil judeus. Onde eles estão? Que eles foram dizimados no HH. Divergem, mas dizem de 6 a 11 milhões no H. Você está vendo? O versículo 62 está falando do século 20. Como também está falando de 70 depois de Cristo. É o Apocalipse Ouroboros. E está falando inclusive de um H que vem aí. De novo. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar. Meu Deus do céu. Nossa, esse versículo aqui tem que tirar o som e ler junto com vocês. Vamos lá? 1, 2, 3. Lendo todos juntos. Vamos lá? Eu vou contar até 3. Você vai ler comigo o versículo. Cadê aqui? 63. Vamos juntos? Vai lá. 1, 2, 3. Assim como foi agradável ao Senhor fazê-los prosperar e aumentar em número, lá embaixo, e aumentar em número, também lhes será agradável arruiná-los e destruí-los. Vocês serão ou seja, para ele tanto é agradável dar os benefícios para quem cumpre o contrato, como é agradável dar as consequências, arruinando e destruindo aqueles que não cumprem o contrato. Não pensa que Deus destrói dizendo assim: eu vou ter que destruir eles.
Porque quando ele fez o ser humano, ele fez perfeitamente, sabendo que quando o ser humano, esse ser humano que ele fez, escolhe aquilo e delibera e dá a legitimidade para ele agir, ele tem a legitimidade perfeitamente, não há dúvida. Quem é do mal e os limites do mal e a legitimidade para o mal, não há dúvida. Então o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra. Foi ou não foram espalhados? Quando? Em 70 depois de Cristo. Quando? Depois do cativeiro. Antes do cativeiro. Quando? Agora no HH. Eles não foram espalhados? A gente não chama isso de diáspora. Percebe? Esse é um apocalipse Ouroboros, gente. É incrível. Por quê? E por que é Ouroboros? Porque o contrato está em vigência ainda. Aí você diz, mas Zaca, não está em vigência o segundo? Em vigência o segundo para quem assinou o segundo. Eles negam Jesus como Messias, então eles estão no primeiro. Ah, então, eu tenho Jesus, eu estou no segundo. Só que você está no segundo com todos os elementos do primeiro, que não anula o primeiro. Você é um caso que não tem solução. Porque quem está negando o primeiro, quem está negando o segundo e está no primeiro, vai receber as consequências da vigência do primeiro, essa desgraça aqui, ó. Só sofrimento, só dor, só diabo interferindo, Jeová interferindo, só destruição, só desgraça. E quem assinou o segundo e ainda está com os elementos do primeiro, com os dois contratos assinados ao mesmo tempo, não tem solução. E sabe o que Deus vai fazer com você? Como não tem solução? É hologramação. É por isso que existe a hologramação. Porque tu não é nenhuma coisa nem outra. Tu não é nem contrato 1, nem contrato 2. E quem é que vai herdar o reino sem passar pela repescagem? Aquele que honra o contrato 2. Aquele que faz jus à vinda dele como Messias, erradicando o primeiro contrato, rasgando, anulando o primeiro contrato. Vê. Assim como foi agradável prosperar, será agradável destruir, espalhar vocês. Aí vocês serão pagãos. Aí vocês vão se misturar e ser como os outros. Vão perder a exclusividade. No meio daquelas nações, vocês não encontrarão repouso, nem mesmo descanso. Isso aconteceu ou não aconteceu? Deixa eu te lembrar. Depois da Segunda Guerra Mundial e do HH, os judeus vieram para cá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e foram tão desprezados, que foi aí que criaram a palavra judeus, que foi aí que criaram a palavra haver navios em Portugal. Porque os reis expulsavam eles na Espanha. Lembra da história do Silvio Santos na TV, dizendo que os pais dele, os avós dele sofreram muito na Europa? Foram expulsos. Os judeus eram, judeus e espíritas sofriam demais no século passado. E é por isso que usavam santos católicos para fingir que eram católicos e não serem punidos. E é por isso que os judeus usavam elementos cristãos para fingir que eram cristãos e não serem punidos, não serem perseguidos. Eles sofreram isso na Europa, eles sofreram isso aqui, eles sofreram no mundo inteiro. Então veja. Que mais? Lá o Senhor lhes dará um coração desesperado, olhos cansados de tanto esperar, a alma ansiosa. Cadê o Messias? Quando é que a gente vai ter o cumprimento? Quando é que a gente vai voltar para a nossa terra? Vocês viverão em constante incerteza, direita, esquerda, Messias, Salvador, é agora. Vão nos salvar, vão nos ajudar. É o Trump. Cheios de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança. De manhã dirão, quem me dera fosse noite, e de noite, quem me dera fosse dia. Por causa do terror que lhes encherá o coração e por aquilo que os seus olhos verão. O Senhor os enviará de volta ao Egito, ou em navios, ou pelo caminho que eu lhes disse que nunca mais poderiam percorrer. Lá vocês serão postos à venda como escravos e escravas, mas ninguém os comprará. Isso é ABS, mas em várias traduções. Essas peças aí, nas traduções mais próximas do original, falam que Deus vai colocar hemorroidas. Só dor, só sofrimento, vírus, pestes, desgraça. Está vendo como Deus controla todo o mal?
para quem não honrou o primeiro contrato. Até hoje, gente, a gente está com 3.500 anos de vigência desse contrato, 3.500 anos, e Deus ainda cumprindo a parte dele. O que ele falou está aqui, ó, em vigência, 28, desgraça e desgraça. Alma ansiosa, aflita, agora vem, agora é o Messias, agora a gente vai voltar para a nossa terra, é agora, Benjamin Netanyahu, vai funcionar, vai dar certo. Você está vendo que o desfecho disso tudo é só quando Jesus vier mesmo no reino? É só quando Jesus vier no reino que Jesus diz: esse primeiro contrato agora acabou. E acabou porque eu vou destruir todos vocês. Está vendo? Só acaba quando Jesus começar o reino. Que coisa, viu? E essa volta ao Egito é esplêndida. Porque na verdade, olha o que Deus faz. Se eu tirei vocês do Egito, agora eu coloco de novo. Os 40 anos de transição para serem livres, eu farei vocês passarem 40 anos para serem presos, para sofrerem tribulação. E é por isso que a grande tribulação será a volta ao Egito. É um AGT ao contrário. O que era para ser bom quando quebrar o pacto de Apocalipse 17 vai ser 7 taças, 7 trombetas e 7 selos. Só desgraça, desgraça, desgraça e desgraça. Percebe? Meu Deus. Que coisa que é esse capítulo de Deuteronômio 28. Mas antes de chegar no 28, e depois dele, tem tanta coisa terrível. E para encerrar, eu começo com 7, segura aí, 7 pontos de páginas criminosas, adulteradas, ou Maimônides compilando os preceitos humanos pela dureza desse povo terrível e egóico, ou cópias do Código de Hammurabi que eu falei no último capítulo. O fato é, se prepara, porque o que eu vou começar agora só vai terminar no último capítulo amanhã, 7º capítulo da Septologia, que é a parte mais difícil da Torá original. Vamos lá? Deuteronômio 22, 20. Se contudo a acusação for verdadeira e não se encontrar prova de virgindade da moça, eu não preciso nem perguntar para vocês como é que era feita a prova da virgindade. Que exposição ridícula, né? Ela será levada à porta da casa do seu pai e ali ela será apedrejada. Dois, se um homem for surpreendido deitado com a mulher do outro, os dois terão que morrer. Quer dizer, se a menina não é mais virgem, mata. Hoje as igrejas não podem matar. Então o que as igrejas fazem? Quem não é mais virgem, senta no último banco. Não é assim na igreja Casa da Oração, Casa da Bênção, sei lá, que a gente falou lá? Como é que é aí na tua igreja? Como é que é lá na CCB? Como é que aquelas que perderam a virgindade são tratadas? Sendo que o desejo é... E Deuteronômio 23, qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado o membro viril, não vai poder participar da Assembleia do Senhor. Esses dias teve uma senhora aqui que disse que o marido dela, falecido, não é assim? Não é assim? Tinha os testículos esmagados. Olha aí, esse senhor já não podia participar da Assembleia do Senhor. Ei, vocês que têm problemas nos testículos, no pênis, na vagina, não pode participar da igreja. Então, se eu fosse vocês, colocava uma cueca e uma calcinha de couro para proteger esse órgão sagrado que pode te impedir de frequentar a igreja. Olha aí,
E se você, mulher, não quer mais que teu marido vá na igreja, ó, passa a faca lá no negócio dele. Que segundo Deuteronômio 23, ele não pode mais ir para a igreja. E você que fez a troca de sexo, nem podia estar entrando lá na igreja. Tá vendo essas igrejas aí, ó? Oh, Jesus. Que coisa terrível. Esse é o ponto de número 2. Eu falei que era o 2, o outro, mas esse é o 2. Vamos ao 3. Deuteronômio 13. Se o seu próprio irmão ou filha, ou a mulher que você ama, ou seu amigo mais chegado, secretamente instigá-lo, dizendo: vamos adorar outros deuses? Pega a faca e mata. Se a tua filha, parente, amigo, vizinho chegar e falar assim: olha, vamos adorar outros deuses? Mata. Mata. Você está vendo? Mas vai piorar. Porque aí na sequência vai dizer que quando vocês verem comprovadamente uma sociedade, um grupo, uma cidade que quer adorar outros deuses, e depois de verificar e investigar, e se for verdade, comprovado ali versículo 14, que eles estão fazendo isso, matem todos ao fio da espada, destruam totalmente a cidade, matem todos os animais, todas as crianças, ajuntem os despojos, peguem tudo que tem de riqueza, que será oferta ao Senhor. Está vendo? Aqui você começa a entender por que prefeito evangélico vai lá e destrói terreiros, igrejas católicas, imagens. Eles só não fazem mais porque não dá. Porque não tem liberdade, porque as consequências são graves. Percebe? Vamos mais. Então é tanto individual para matar, como coletivo. Aqui em 1 Samuel 15, nós temos um genocídio. Castigarei os amalequitas. Agora vão, ataquem eles e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhe pertence. Não poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bebês, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Isso no governo do rei Saul. Um genocídio completo, até de crianças, bebês, animais. Tá vendo? Aí vocês dizem assim: por que Deus é mau? Deus tem que ser mau ou não tem com um povo desse? Olha o que esse povo fez na história, olha o que esse povo fez com as leis de Deus, olha o código de leis que eles fizeram, olha os artigos que eles criaram. E tudo em nome do Senhor. Quer dizer, aquela história de vamos fazer o bezerro, aquela decisão unilateral continua até hoje. Quando eles fizeram todos esses trechos da Torá deles, e até hoje, eles fazem isso. Eles falam pelo nome do Senhor. Aliás, qual que é a maior marca de um cristão judaico? É falar pelo nome de Deus. Deus me falou, eu estou fazendo isso porque Deus me deu uma direção. É tudo em nome de Deus. Aqui também, se um homem se deitar com uma mulher durante a menstruação, os dois devem morrer. Vai lá, amanhã o último capítulo. Amanhã o último capítulo. Tem um casal que está aqui entre nós, eu não vou expor eles, mas eles me disseram que na época eles fizeram uma pergunta ao pastor, o pastor foi lá na Bíblia, em Deuteronômio, Levítico, para poder saber se eles podiam. Não é? Não estou mostrando. Não é assim?
Vocês já ouviram falar na doutrina da igreja, no credo, nos dogmas, no RI, regulamento interno, nos costumes, que são baseados, adivinha o quê? Deuteronômio, Levítico. Por que não pode usar calça comprida numa igreja, você sabe? Por que na CCB, Assembleia de Deus, essas denominações todas, Deus é amor, vai lá, me ajuda aí, vai. Por que lá não pode isso, não pode aquilo? Por causa de Deuteronômio, por causa de Levítico. Não pode brinco, não pode relação sexual antes, não pode isso, não pode aquilo, não pode. Por quê? Como disse Paulo lá em Colossenses 2, do 18 ao 23, por que não pode, não toque, não pode? Por quê? Baseado na lei de Moisés. Então, esses textos, amanhã eu vou mostrar. Homem não deve usar roupa de mulher, mulher não deve usar roupa de homem. Está aqui na Bíblia, dízima, está aqui na Bíblia, oferta. Esses textos são todos extraídos do primeiro contrato, certo? Mas no meio do contrato, entre os versículos de dízimo, oferta e mulher e machismo, e mulher não pode usar, não pode vestir, não pode fazer, não pode ir praia, não pode lá. No meio estão as leis do Senhor, todas as leis do Senhor, para não ter hemorroida, para Deus não colocar hemorroida em você. Todas as leis, você tem que obedecer todas as leis do Senhor. E todas as leis está aqui, ó. Se tiver relação sexual com a mulher menstruada, morre os dois. Agora eu pergunto para o senhor, pastor, se você cumpriu isso. Aliás, é bem pior, porque amanhã vocês vão ver que mulher menstruada não pode ir na igreja. Mulher menstruada deve ser tida como amaldiçoada nesses dias do sangue da sua purificação, até que ela fique limpa. Ela deve ser isolada. Ela deve ficar trancada no quarto, isolada. Vamos lá, vai lá, pastor, fala pra mim. Tu já teve relação com a sua mulher em algum dia menstruada? Não, a maioria não. A maioria respeita o sangue. Que bom. Assim vocês não morrem. Mas ela tem que ficar longe. Longe. A última de hoje. Só para começar, né? Porque amanhã vai ser só assim. Se um homem se deitar com outro homem, como quem deita com uma mulher, os dois devem morrer. Então eu não sei por que vocês usam Deuteronômio e Levítico para dizer: nós amamos os gays, as lésbicas nós amamos. Aqui na nossa igreja a gente recebe todos. Nós amamos o homossexual, não a homossexualidade. É verdade? Olha, quem sabe? Só tem um problema. Se vocês querem obedecer o primeiro contrato, tem que obedecer Levítico 20:13, que diz: mate o homem que deitar com outro homem, ou a mulher que deitar com outra mulher. Tem que matar. Por isso que tem que avisar o Bolsonaro que esse país não está abaixo de Deus. Deus não é o Senhor dessa nação. Bolsonaro tem que varrer o Congresso, varrer o Senado, destruir a Suprema Corte, destruir a Globo e colocar a lei do Senhor nessa nação. Homem com homem morre. Deitou com a Michele Bolsonaro na menstruação, mata. Tem que cumprir o que está aqui. É o que está aqui, a lei do Senhor. É do Senhor. Pastor Wellington Bezerra da Costa, o senhor nunca tocou na sua esposa não, né? Macedo, Bispo Macedo, Valdemiro Santiago, como é o nome da mulher dele? Romildo Soares, mais conhecido como Acerta Soares. O senhor nunca tocou na sua esposa não, né? Nos dias do sangue. Isso aqui é só uma introdução. Vocês vão ver que a pena de morte é para tudo.
Não, mas hoje não precisa de pena de morte. Hoje só exclui da igreja. Só tira da ceia. Só tira da ceia. Sabe o que um homossexual... Sabe como é que um homossexual, uma lésbica é recebido na igreja hoje? Vou dizer para vocês. Tem profecia para eles. Tem revelação para eles. Tem uma palavra de vitória para eles. Tem oferta, salva, passa, dá oferta, voto. Tem dízimo. Se ele dá o dízimo, até coloca no mural o nome deles. É lido, é aplaudido. Se ele leva cestas básicas, então, para ação social, ele é aplaudido. Mas não matam ele. Mas ele continua sem poder cantar, participar da assembleia como um membro legal. E não pode participar do principal, que é a comunhão do Senhor, o batismo do Senhor. E se ele chegar lá para o líder e perguntar: escuta, qual é a chance de, depois de tudo que eu estou fazendo aqui, dízimo, oferta, obediência, qual é a chance de eu me salvar? Aí vocês vão dizer: mas que eu não sou desse universo, eu até sou, mas já saí, não me interessa, eu sei, mas por que ficar citando igrejas? Vocês não estão entendendo porque eu estou fazendo isso? É para quem está me assistindo e é do sistema entender uma coisa: incoerência completa. A Bíblia velho testamentária não é para nós. O primeiro contrato não é para nós. As promessas não são para nós. Tudo que você aprendeu e cantava, ouvia, orava na igreja, no cristianismo, está errado. Tudo. Tudo. Entendeu? Tudo. Não tem como salvar. Tudo. Aqui, ó. Tudo. Entenderam isso ou não? Muito bem. Então vamos lá. As mulheres aqui, ó, Daniela, minha mãe, Leidaiane e Daiana. A partir de hoje no X, se estiver menstruada, vocês estejam fora dos programas, trancadas no quarto. Pegou aquele tal de OB. Maldita. Que desgraça ser mulher, né? A mulher é muito mais santa que o homem. Mas realmente, a mulher sofre nas questões sexuais. Tudo que envolve sexo, a mulher sofre desde Gênesis 3,15. Nem tudo não. O Eric está dizendo: você fala da maçonaria, tem vários símbolos aí. Ei, você não entendeu nada. Ah, meu Deus. Sabe, uma pessoa que vê símbolos e se assusta é tão tola, que não entendeu ainda que é por isso que eu ponho símbolos. Que não entendeu ainda que se eu quisesse te enganar então, como seria fácil, né, Eric? Era só tirar tudo isso daqui, né, Eric? Né, irmão Eric? Irmão Eric? Querido irmão. Boa noite, até amanhã, último capítulo, se prepare.
Inscreva-se em nosso Instagram, Filosofia X, para acompanhar as transmissões e atividades X. Mexeu com um? Mexeu com todos! O importante é que estamos escrevendo uma linda história! Aê! O sentido da unidade é? Mexeu com um, mexeu com todos! E por ela estamos escrevendo o quê? Uma linda história! Aê! Aplausos!